Dia 2 de março, né, a gente acabou tendo aí semana passada uma lua nova em Peixes, né, então tem um excesso de energia emotiva, né, um excesso de energia, uma grande capacidade artística também, né, uma capacidade criativa. Hoje a gente tem a cerimônia do Oscar, então geralmente isso acontece, né, geralmente o Oscar acaba acontecendo aí próximo dessa lua nova ou já dentro do ciclo, né, do ciclo pisciano. É, e hoje a gente tem uma conjunção bastante interessante que é Mercúrio, né, que está ali no finalzinho de Peixes, fazendo conjunção com Netuno. Então, aquele efeito de intuição, inspiração que Mercúrio recebe, ou seja, que a nossa mente recebe, ele fica um pouquinho mais aumentado, né? Então, tomara que a gente use isso para criar alguma coisa, né? Alguma coisa, ou como Einstein criava, né? Entendia o universo fazendo analogias que as pessoas comuns não fazem. Ele precisava de muita imaginação para fazer essas analogias. É, assim como os religiosos, né, encontram inspiração e conduzem seu pensamento filosófico. Então, tudo isso tem a ver um pouco com a abstração, né, de Peixes, né, ou seja, esse mergulho naquilo que é insondável, né, naquele mar de sentimentos, se a gente pensar, né, de forma humana, ou naquele mar de inspirações e intuições, se a gente pensar de uma forma mais espiritual. Tudo isso vai depender da consciência, né, e da busca de cada um, mas as portas aí, né, nesse finalzinho de ciclo estão abertas para isso. Eu comentei com vocês que a gente tem um momento muito especial, né? Venho falando disso há algum tempo, que é essa tessitura entre os valores de Peixes e os valores de Áries. Hoje a gente tem, como eu disse, Netuno, Mercúrio, Sol, né, e Saturno em Peixes, e a gente tem Mercúrio, esse Mercúrio daqui 1 ou 2 dias vai entrar em Áries, então a gente vai ter Mercúrio em Áries e a Vênus em Áries. A Vênus já está em movimento retrógrado, né, ou seja, voltando para Peixes. A mesma coisa vai acontecer com esse Mercúrio. Então, é uma espécie de passada de bastão, né, com várias oportunidades, né, eu enxergo dessa forma, várias oportunidades para que a gente encontre, né, dentro de tudo isso, motivação para esse novo ciclo que a gente vai começar, ariano, mas uma motivação mais espiritual ou uma motivação mais idealista, né? A gente não pode esquecer que os dois gigantes, né, Saturno e Netuno, vão entrar, né, no signo de Áries, então é um impulso muito grande para a humanidade. Para aqueles que tiverem capacidade de conexão, um impulso muito grande espiritual, né, porque Netuno está envolvido, né, então é como se essa nova jornada ela tivesse muito de uma necessidade, né, de realizar algo espiritual ou algo que realmente beneficie todos, né, a sociedade como um todo. Né, e além disso tem outros acontecimentos, né, que eu também estou mapeando no mapa, o movimento dos astros esse ano, né, então, e um deles eu evitei de falar para vocês porque envolve expectativa, né, então e eu não gosto de dar falsas expectativas, né, então a gente tem, só relembrando, né, então a gente, além dessa tessitura de planetas fazendo esse transbordo de Peixes para Áries, né, e às vezes a recapitulação, né, a gente tem, por exemplo, essa Vênus está retrógrada em Áries, e o Mercúrio, que, né, vai entrar em Áries e vai ficar retrógrado,
Então eles vêm fazer uma recapitulação em Peixes, né, para depois, novamente, inclusive eles vêm puxar, né, eles vão ficar retrógrados, vão chegar até fazer conjunção ali com Saturno. Depois da conjunção, Saturno pega a força, pega a velocidade, né, para entrar no signo de Áries. Então, são movimentos, sim, são movimentos que a gente pode fazer conexões com várias coisas, né? E eu vejo, principalmente com essa nossa capacidade de olhar quem eu sou até esse momento, né? E quem eu desejo ser no futuro, né? Pensando que Saturno, no meio de todos esses astros, Saturno é quem vai causar um impacto maior nessas movimentações, porque Saturno Saturno fala das nossas necessidades de materializar algo, né, e fala da nossa necessidade de viver uma lição de maturidade, de responsabilidade, né? Então, eu já disse isso algumas vezes para vocês. Hoje eu olho o que eu queria, o que eu desejava, né, fazer em 1995, que é o ano ali que praticamente Saturno estava no signo de Peixes, e como foi o ano de 1996, quando Saturno entrou em Áries. Então, eu procuro, né, um paralelo entre essas situações. Eu sugiro que você faça também esse exercício, né, que pode te dar insights, né, pode te dar alguma direção agora nesse momento. Então, no meio dessa tessitura entre os valores de Peixes para os valores de Áries, né, a gente tem outras coisas acontecendo. Então a gente vai ter Urano saindo de Touro, entrando em Gêmeos. Eu já dei uma olhada, acontece isso com uma conjunção com Vênus. Então, como eu vou transformar a mente, né? Então, a forma com que eu vou transformar a mente, a comunicação, está relacionada com a minha capacidade de atração, a minha capacidade de valorizar as coisas, de entender o valor das coisas. Tudo isso representa o planeta Vênus. E a gente não pode esquecer que Urano está saindo de Touro, né? Urano está saindo de Touro e ele vai entrar em Gêmeos praticamente com as bênçãos ali, né, em conjunto com a Vênus. Então isso também tem um significado muito grande. Uma coisa que já aconteceu, né, mas que também é importante, que é o Plutão em Aquário. E vou chegar, né, finalmente no que eu vou falar para vocês aqui, que pode gerar expectativa, né, que é a entrada de Júpiter em Câncer, né? Júpiter ficou aí ele fica normalmente em torno de um ano em cada signo. Então ele acabou de sair da retrogradação, ele tem ainda alguns meses em Gêmeos, causa esse furor pela comunicação, causa essa complexo sistema de narrativas, né, a narrativa da direita, da esquerda, dos globalistas, dos liberais. Então todo mundo tem sua narrativa. Um momento esse, e Júpiter alimenta muito esse potencial, né? Júpiter alimenta muito esse potencial comunicativo, coisa que Urano vai, né, se Júpiter alimenta, mas tem a sua limitação, porque Júpiter rege o signo oposto a Gêmeos, né, que é Sagitário. Na verdade, esse Júpiter, é por isso que se fala tanto sobre fake news, né, sobre querer achar a verdade, meia-verdade, pós-verdade, porque Júpiter, né, como rege Sagitário, Júpiter em Gêmeos, ele é meio como, ele se sente preso, né, é como se fosse um sábio, né, tentando ensinar um monte de pessoas que falam várias línguas, né? Então é como se Júpiter buscasse a verdade, como se Júpiter buscasse a sabedoria, mas se vê envolto ali
de pessoas falando línguas diferentes, né, e que muitas vezes não tem nenhuma vontade de encontrar, né, a verdade ou encontrar a sabedoria, só quer repetir né, o seu discurso, a sua narrativa, né, e viver desse movimento. Então esse Júpiter hoje ele não está com todo o seu potencial, por causa disso que eu estou falando, porque Júpiter está no seu signo de queda, porque ele tem pouca força em Gêmeos, né? Embora ele dê energia para acontecer, né, para todo mundo falar, para todo mundo se comunicar, ele não exerce força no signo de Gêmeos. E o que vai acontecer? Júpiter vai entrar no signo de Câncer, né, como eu disse. E Câncer é o signo de exaltação de Júpiter, ou seja, Júpiter rege Peixes, rege Sagitário, né, nesses ambos os signos, Júpiter fala sobre a bênção, sobre a graça, sobre a sorte, né, sobre a facilidade, sobre a fé, né? Júpiter fala sempre sobre um potencial, né, benéfico, ou um potencial de expectativa, né, do bem, da realização da bênção, da graça, né? Então é o Deus que abençoa, né, que você reza e ele atende o seu pedido, né? Ele representa isso nesses dois signos, né, de Sagitário e Peixes. E como ele fica exaltado, né, no signo de Câncer, ou seja, esse potencial, né, de otimismo, de sentimento de segurança, de confiança de que as coisas podem acontecer com facilidade, ou que o sucesso pode acontecer de uma forma simples e espontânea, que as coisas podem realmente frutificar, né, e o resultado é segurança, né? Confiança natural também, a gente pode dizer, né? Confiança. Tudo isso Júpiter vai trazer quando entrar em Câncer, né? Então, é um potencial de expectativa muito positivo e muito benéfico, né? Eu já vi alguns astrólogos falando, né? Até vendendo isso como ideia, olha, existe um potencial de melhora material no ano de 2025, né, porque Júpiter vai entrar em Câncer, né, isso é verdade, né, esse potencial existe. E por que eu controlei não quis dizer logo no início, né, eu vou acabar tendo que falar isso, né, até a semana ali do dia 21, né, que é a semana do ano novo astrológico, eu teria que falar sobre isso. Mas por que eu segurei um pouco essa informação? Porque o mundo ele está tão confuso, né, e com tantas vertentes, que é difícil a gente dar um direcionamento. Vai ficar bom por causa disso, vai ficar bom por causa daquilo, né? É difícil a gente entender de que forma vai ficar bom, né? De que forma esse Júpiter em Câncer vai trazer benefícios materiais, né? E, consequentemente, emocionais, né? Principalmente nessa sensação de segurança, né? Hoje a sensação é exatamente outra, né? A sensação de insegurança. Visto até ali a conversa do Biden do Trump com o Zelensky, né? Citando a Terceira Guerra Mundial. Então, o mundo hoje, ele tem, né, a gente sente uma sensação de insegurança muito grande. Essa entrada de Júpiter em Câncer tende a mudar isso, sim, drasticamente. E como eu disse, até eu não estava conseguindo achar uma forma de entender e falar, não, tem que ter um caminho, né, para isso acontecer, né? Então eu ainda procuro esse também é um outro
esse motivo de estudo para mim nesse momento, né, de que forma isso vai acontecer. Mas eu começo a ver, né, algumas notícias, algumas pessoas falando. Então eu queria aqui expor para vocês, né, assim, falando de uma forma pessoal, né, como é que você pode aproveitar esse Júpiter em Câncer. Então é aproveitar as oportunidades que a vida te dá, né, e não pode esquecer e não pode se distanciar dos valores de Câncer, né. Então, Câncer é o quê? Câncer é amorosidade, é cuidar do outro, é você ter uma consciência de que você precisa, para resolver seu mundo emocional, você precisa, de alguma forma, doar, né, se doar, né, de alguma forma. Então, isso é Câncer, né? Tudo isso, Câncer é fácil, porque a gente sempre pode lembrar do arquétipo da mãe, né? Então, tudo que representa a mãe é o signo de Câncer, né? Então, você vai buscar ter, talvez, abundância na sua casa, ter as coisas, você ter tudo que você deseja, né, para comer, para vestir, né? Mas como é que você vai fazer se você está tendo no meio de um processo de infração, né? Então, é por isso que eu falo, difícil fazer uma promessa para vocês, né, de que quando o Júpiter entrar em Câncer tudo vai ficar bom, né? Não vai, e não vai ficar bom de uma hora para outra, né? Mas a possibilidade é muito grande. E aí, assim, eu vou dar um exemplo, né, por exemplo, do mundo financeiro, né? Hoje, o que os analistas financeiros falam sobre o Brasil, né? Falam que tudo vai de mal a pior, né? A inflação está ruim, a nossa dívida está aumentando, a nossa confiança, né, tá indo, a confiança do consumidor está indo para o beleléu, a confiança no sistema judiciário, no sistema político, toda essa confiança está indo, né, por água abaixo. Mas os analistas financeiros já dizem que está tudo tão ruim que basta uma notícia boa, né, para, por exemplo, a bolsa subir muito rápido, né, os juros baixar, né, ao longo do tempo, né. Então está tudo tão ruim que qualquer notícia boa, né, nos conduz a um movimento rápido de subida, né, de melhora. E eles já dizem, até eu vou dizer dessa forma, porque eu sei que você pode ser de esquerda, você pode gostar do Lula, né, e você vai achar que eu tô simplesmente... Eu não gosto do Lula, nunca gostei, né, nunca votei nele. Eu, quando eu era criança, era comunista, né? Daí eu li um livro chamado Revolução dos Bichos, né? E nesse livro, né, os bichos fazem uma revolução, e os porcos que deram a ideia, né, e que meio que lideram essa revolução, acabam no poder, assim como era o poder dos humanos antes, né, de ter a revolução. Então, quando eu li esse livro, eu entendi, né, que o comunismo ele não funciona, né? Então, eu não gosto do Lula, eu não votei no Lula, eu não gosto desse governo, tá? Mas eu tô dando esse parecer aqui para você não ficar emocionalmente chateado comigo, né? Então eu tô trazendo essa notícia porque o mercado financeiro já fala isso, né? Qualquer notícia que, não precisa nem ser impeachment, né? Mas qualquer notícia que confirme que o PT e o Lula não serão mais, por exemplo, não vão se candidatar mais no 2026, já é motivo para o Brasil melhorar, né? Bolsa de valores, os juros dependem de muita coisa, né? Mas qualquer notícia que confirme que o Lula não seja candidato em 2026 já é um motivo para o Brasil melhorar economicamente. Tá? Então eu tô
deixando esse parecer aqui para vocês, para não parecer, né, um vidente, né? Não, nada contra os videntes, né? Mas eu não sou vidente, eu sou astrólogo, né? Então, não parecer que eu estou dando uma expectativa de que quando Júpiter entrar em Câncer, né, todos os problemas serão resolvidos. Não serão. Eu acredito que tem muita coisa para ser resolvida antes disso. Isso falando de Brasil, né? E falando de mundo, né, a gente tem um grande movimento, né, dos Estados Unidos para um grande movimento para tentar passar uma ideia de que eles estão deixando de gastar dinheiro, né, e estão economizando para pagar a sua própria dívida, né? É um movimento que ainda não convenceu, né? Porque o déficit da dívida dos Estados Unidos é muito grande, é 36 trilhões de dólares, né? Quando o PIB dos Estados Unidos é 29, né? Ou seja, se o Brasil vendesse tudo que ele tem, não conseguiria pagar a dívida, né? Então, mas eu acredito que em determinado momento isso vai colar. Esse movimento de economizar para gastar menos e ter uma dívida menor, em determinado momento, isso vai realmente colar e o mundo vai abraçar essa ideia. Existem outros movimentos relacionados a acordo Hamas-Israel, ora parece que anda, ora vai para trás, acordo Ucrânia-Rússia, né? Essa semana vocês viram o que aconteceu, ali aquela discussão entre o Trump e o Zelensky. Então, eu tô citando isso para vocês ficarem espertos, né, e observando o que está acontecendo no mundo, né? Exatamente para passar essa expectativa para vocês de uma forma que vocês enxerguem essa expectativa e possam até participar dela, né? Porque se a gente fica muito pessimista, né, a gente vai continuar batendo na tecla que está ruim, que está mal, né? E quando a bolsa começar a subir, a gente não vai observar. E a bolsa está muito barata, porque está tudo muito ruim, né? Então, sempre existem possibilidades. Posso dizer para vocês, não posso falar isso, né? Porque eu não sou consultor de investimentos, mas esse é o melhor momento para vocês ficarem com os olhos e ouvidos alertas, né? E procurando lugar para investir, né? Se você tem algum dinheiro para investir, então esse é o melhor momento, porque, como eu disse, existe um movimento astrológico que diz que a coisa vai melhorar? Existe. Mas eu ainda procuro, né, o caminho, né, da sociedade. Como é que a sociedade vai fazer isso? Como é que a sociedade vai aproveitar essa oportunidade, né? Então, acho que eu falei até demais no vídeo de hoje, mas vou falar mais disso, né, daqui para frente. Então, no meio desse caldeirão de possibilidades desse ano, a gente tem esse potencial do Saturno e os outros planetas entrando em Áries, ou seja, é o momento de pegar sua espada, seu instrumento de trabalho e ir à luta, porque quando o cosmos vai falar para você, olha, você é um guerreiro mesmo, você é o guerreiro que você diz ser, então agora você vai ter que lutar, então vai à luta, né? Tem toda essa tessitura com peixes, ou seja, você pode se munir, se inspirar no seu sonho, no seu ideal de vida, né, no seu ideal de realização, né, trazer isso, né, para Áries e a partir disso fazer um trabalho, digo até conectado com esse lado da espiritualidade.
A gente tem o boom da comunicação, que é Urano ali entrando em Gêmeos, e a gente vai ter o boom material, né, o boom vamos dizer assim, da abundância material ali com Júpiter entrando em Câncer, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, porque oportunidades podem acontecer, né, e a gente até aproveitar esse movimento de subida, né? Tudo vai depender, né, também da nossa capacidade dessa adaptabilidade, né, que essa semana a gente tem aí a oportunidade de desenvolver um pouco mais, né, que é a Lua crescente em Gêmeos. Então acho que é isso, acho que falei demais hoje. Então uma boa semana, um abraço, tchau.